Oi, turma. José Carlos de Luca. Alguém me tocou. A mensagem de hoje é: sepultem os seus mortos. Até tá parecendo que é a continuação do áudio que eu fiz hoje, do desapego. Mas vamos lá, vamos ver. Enquanto caminhava rumo a Jerusalém, Jesus se aproximou de um homem e convidou a segui-lo. A resposta ao convite foi a seguinte: Senhor, primeiro deixe-me voltar e enterrar o meu pai. Diante da condição imposta pelo convidado, Jesus lhe dirigiu novamente a palavra e pronunciou a conhecida frase que abre este capítulo: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. O que Jesus pretendeu dizer com tal afirmação? Não acredito que o mestre tivesse menosprezado o desejo mais do que humano de um filho querer sepultar o pai. Creio que Jesus apenas aproveitou a situação para provocar uma reflexão mais profunda a respeito da condição necessária para aqueles que desejam a felicidade pela única via possível, a do nosso desenvolvimento espiritual. O princípio que está contido na afirmação de Jesus é que ninguém avança espiritualmente e, portanto, não consegue ser feliz se não enterrar os mortos que ainda estão acordados dentro de si. Dentro de si mesmo, os quais se assemelham a âncoras que não deixam a embarcação da nossa vida sair do porto para navegar. Cristo formulou àquele homem o convite para que o seguisse, mas o convidado opôs um obstáculo da vida material. Assim somos nós, que também temos sido convidados por Jesus ao crescimento de nossos espíritos e costumeiramente apresentamos os mais variados impedimentos terrenos a uma vida mais espiritualizada. Esses obstáculos são os mortos que estão muito vivos dentro de nós. Muitas vezes a religião é vista por nós como um mero acontecimento social e não como um caminho que nos liga à fonte divina que nos criou e de onde procedem a energia fundamental que nos sustenta e a sabedoria que nos ilumina. Imagine que somos postes de iluminação e que nossa religiosidade seja o fio que nos liga à usina que gera toda a energia capaz de iluminar a nossa vida. Quem se dedica dos valores espirituais corta o fio de ligação com a usina divina. Quem se distancia dos valores espirituais corta o fio de ligação com a usina divina. E por quanto disso passa a viver na escuridão, na qual o materialismo inevitavelmente coloca todos aqueles que endeusam os valores da terra, sempre passageiros em detrimento dos legítimos tesouros espirituais que permanecerão conosco para sempre. A tal respeito, Chico Xavier se pronunciou dizendo que a falta da ideia de Deus e a ausência de religião no pensamento da criatura geram tendências à criminalidade, à violência, à subversão, às dificuldades que chegam às vezes até à loucura. Por isso, precisamos dar muita atenção ao nosso status espiritual, lembrando que o corpo de carne é apenas uma veste temporária do espírito, que veio à Terra em missão de reajustamento e progresso. Quando da nossa viagem de regresso ao mundo espiritual, nenhum bem material irá conosco. O que é da terra fica na terra. O que é do espírito segue com o espírito. Somos espíritos em viagem pela terra e daqui nada poderemos levar a não ser as conquistas que nosso espírito fez no campo da inteligência e do amor. As escolas da terra preparam o desenvolvimento da nossa inteligência. As religiões fomentam o desenvolvimento do amor. Tanto quanto buscamos o aprimoramento do intelecto, também devemos buscar o aprimoramento do amor em nós. E a vida religiosa é uma escola para nossos espíritos. Não estou me referindo aqui apenas a formalidades religiosas, mas falo de uma vida centrada em Deus e nas consequências espirituais que tal posição implica. Quem está ligado a Deus está conectado ao amor, e essa é a experiência mais significativa que nos poderá ocorrer em toda a nossa vida. A partir dela, sentindo que somos amados pelo Pai Celestial, passamos a nos amar também, e também a sermos canais de extensão do amor divino ao nosso semelhante. Essa é a verdadeira religiosidade que nos compete cultivar e que nos proporciona a felicidade sem igual, mas que muitas vezes é sufocada por uma visão de vida materialista e, portanto, imediatista e egocêntrica. Enquanto a nossa atenção se fixar exclusivamente nos interesses terrenos, enquanto nossa alma não se alimentar das coisas espirituais, nosso espírito se enfraquecerá. O vazio interior nos dominará. As coisas terrenas já não serão capazes de preencher nossa sede de felicidade. A depressão nos atingirá cada vez mais. Os ansiolíticos continuarão a ser os remédios mais vendidos no mundo e as taxas de suicídio subirão vertiginosamente. Fechamos os olhos às questões espirituais da vida, mas quando a dor nos visitar,
quando a doença incurável nos surpreender, quando a morte ceifar a vida de um ente querido, quando o desastre moral nos afogar em lágrimas de aflição, nosso patrimônio material não conseguirá enxugar uma lágrima sequer do desespero que irá nos envolver, tampouco a ciência será capaz de curar as feridas que dilaceram o nosso espírito. Em tais momentos, os bens materiais, por mais valiosos que sejam, de nada servirão para curar as feridas que estão na alma. Exatamente porque em nossa vida adiamos o encontro com a nossa realidade íntima pelos mortos que ainda vivem dentro de nós. As coisas mortas são aquelas que não nos podem dar a vida. Você poderá deixar um grande patrimônio material para os seus herdeiros, mas se não plantou amor e carinho no coração deles, provavelmente eles se esquecerão de você tão logo a herança seja repartida. Por isso, não deixe que as preocupações materiais matem as relações afetivas que podemos construir junto com aqueles que cruzam nossa vida. Bens materiais não alimentam o espírito de ninguém. Quando a morte se aproximar de você, não acredite que dinheiro algum seja capaz de confortá-lo. Neste momento, quem viveu no egoísmo geralmente se encontra muito só nesse momento tão difícil, mas quem acumulou tesouros espirituais terá nesse instante o amparo do amor que cultivou nos familiares. A companhia afetuosa das amizades que construiu e manteve ao longo da vida, o conforto da fé na vida espiritual, que o aguarda além das barreiras físicas, e as preces são tão imprescindíveis de todos aqueles em que fomos capazes de semear um gesto de amor e carinho. Você poderá estar num leito simples, num hospital sem grandes recursos, mas sem tirar uma riqueza espiritual sem tamanho, porque sua vida foi importante para muitas pessoas, e não apenas para você mesmo. Eu tenho esse sonho, né? Que pelo menos na hora da minha partida esteja lá, todo mundo, pelo amor de Deus, não me deixe sozinha. Eu tenho certeza de que, por meio da leitura desse singelo livro, você está tendo um encontro com Jesus e que ele o convida a segui-lo. Você talvez se impacte com a proposta, sinta medo, porque acredita que terá de vender todos os seus bens, deixar sua família, seus amores, mas nada disso é verdade. Jesus não deseja que você abandone nada ou venda alguma coisa. Ele apenas quer que você mude sua maneira de lidar com tudo isso. Você pode possuir todos os bens da terra, desde que não seja possuído por eles. Você pode ser o homem mais importante do mundo, desde que não perca a humildade. Você pode ser o mais inteligente de todos, desde que não perca a simplicidade. Você pode ser o mais famoso, desde que não se esqueça de que mais importante do que ser amado é amar. O Cristo deseja que o amor seja mais importante do que tudo em nossa vida, que a cada dia tenhamos mais amigos e menos inimigos, que sejamos também ricos investidores em fraternidade, que jamais nos esqueçamos de que os bens que possuímos pertencem verdadeiramente a Deus e que, se porventura temos mais do que os outros, é porque temos a missão de compartilhar nossas riquezas com os que têm menos. Que não nos esqueçamos de que a nossa verdadeira vida é a espiritual e que a experiência na Terra é um meio que Deus nos concede para aprendermos a viver a verdadeira felicidade espiritual. Mas para que essa felicidade nos invada, temos de enterrar todos os nossos mortos. Ou seja, é um complemento, sim, da leitura que eu fiz hoje no áudio, né? É necessário que a gente dê o devido valor, né, para aquilo que realmente tenha valor. E o que é que tem valor? O nosso espírito, né? O nosso íntimo, o íntimo das pessoas. Elas necessitam desse olhar. As pessoas precisam acreditar que elas são muito mais daquilo que aparenta ser, né? Que lá dentro existe uma centelha de Deus que está sendo cuidada por Ele e que essa centelha é minha irmã em espírito, né? Em fonte de luz, energia, amor. Quando as pessoas começarem a entender que nós realmente somos irmãos, que nós somos espíritos afins, que estão na jornada terrestre para passar por algumas situações, para que a gente tenha algumas experiências, fazendo alguns papéis, mas que na realidade nós somos em essência espírito em evolução, tudo se torna melhor, mas tudo mesmo, porque aí gera a empatia. Eu vou começar a enxergar o outro como a mim mesmo, fazer ao outro o que eu gostaria que ele fizesse a mim. Então, eu acabei de fazer a leitura lá do Transição Planetária e eu não consegui adiante, porque eu não consigo imaginar uma pessoa ceifando a vida da outra de uma maneira bruta,
né? As pessoas estavam ali naquela tragédia toda do tsunami e outros seres semelhantes a ele, irmãos, sugando as energias, tirando o restinho de vida que aquelas pessoas tinham ali, fazendo elas se sentirem mais confusas mentalmente. Então, a maldade do ser humano não tem limite. A maldade do ser humano, que eu digo, o espírito, né? Porque eram espíritos, ali na transição planetária que eu estava lendo, espíritos influenciando espíritos negativamente, enquanto outros se desdobrando para ajudar. Agora há pouco mesmo, nós estamos fazendo um rateio entre amigos para poder ajudar uma ação social, onde pretendemos levar alegria a alguns velhinhos. Poxa, eu vi assim amigos falando, Patrícia, eu estou te ajudando porque eu não conheço a associação, mas eu conheço você, eu confio em você. Então, olha o tamanho da responsabilidade quando a gente quer ser uma boa pessoa, né? Se eu falho com os meus amigos, nunca mais eu vou ter a confiança deles, porque a confiança tem uma frase bem antiga, né? E ela diz assim, a confiança ela não é que nem unha, né? Que você corta ela e nasce de novo, rápido, não é assim. Às vezes ela nem nasce mais. Então, as pessoas sabem que eu sou desprendida em relação à matéria. Eu não vou pegar nada que é do outro para mim, não quero, né? Eu poderia, que nem eu falei, eu poderia me lascar um pouquinho mais, pegar o meu limite do banco e eu mesmo mandar todo o dinheiro para esse tipo de ação. Poderia fazer isso, como já fiz outras vezes, já fiz algumas loucuras, né? E de vez em quando ainda volto a fazer. Mas hoje Deus tocou meu coração da seguinte forma, falando, não, peraí, eu acho bom todo mundo, né? Todo mundo faz um pouquinho. Eu conheço mais de 100 pessoas só no WhatsApp, né? Eu conheço 300 no Facebook. Então, poxa, se cada um, né, fizer um pouquinho, a gente vai conseguir os alimentos necessários para esse evento, para os idosos, e todo mundo vai colaborar, todo mundo vai fazer um pouquinho da sua doação, da sua parte, né? Então, eu tenho que parar com isso também, de querer fazer tudo sozinha. Eu tenho que aprender a dividir com as pessoas. E é tão bom quando alguém fala assim, poxa, é uma ação simples, é um dinheiro pouquinho que eu estou mandando, mas isso me fez um bem danado, né? Então, assim, são desapegos que a gente tem, deixar os mortos, enterrar os seus mortos, né? Para que a gente possa seguir Jesus de verdade, né? Quantos de nós não fica naquela assim, hoje tá chovendo, eu não vou pro centro espírita, ou então eu não vou para a igreja, não vou pro culto. Hoje tem uma festa, eu prefiro ir na festa do que ir lá no meu culto, né? Sei lá, a gente arruma um monte de desculpa o tempo todo. Domingo mesmo eu não fui assistir palestra no centro espírita. Liguei pro meu irmão, que a gente tem costume de ir junto, falei para ele, Hudson, tá chovendo, eu vou dormir até mais tarde. Então, aquilo ali chama preguiça, né? Aquilo ali é você arrumar uma desculpa para você não fazer o teu intercâmbio com Deus, né? Então, eu não fico aqui plantando de santa, não, porque eu não sou santa, eu também erro, e erro pra caramba. Mas lendo, tentando estruturar isso dentro da gente para que, quando ocorrer a preguiça, né, ela falasse, eu tenho outra coisa para fazer, então eu não vou. Não é que a gente tem que ficar bitolado na religião, porque não é a religião que Jesus plantou, ele plantou o amor, mas que nem o próprio texto falou, ela é um fio condutor a Deus, né? É o lugar onde você se fortifica para manter a tua fé em Deus. Se eu não tivesse os livros espíritas, se eu não tivesse uma palestra espírita, se eu não tivesse o meu evangelho no lar, se eu não tivesse os estudos que eu faço, quem seria a Patrícia? Né? A Patrícia só é quem é porque ela tem toda uma estrutura religiosa. Eu posso até não seguir tudo, eu posso ser preguiçosa, eu posso até arrumar desculpas aí para sair fora de vez em quando daquilo que é primordial. Eu não deveria arrumar desculpa nenhuma. Mas eu tô gatinhando, eu tô ali, eu tô tentando, né? E tem gente que foi abandonando, tem gente que já não quer mais, não quer acreditar. E quando a gente não acredita, aí acontece lá o que eu vi no outro livro, né, Transição Planetária, onde o socorro, aquelas vítimas, foi muito complicado pelo que eu comecei a ler, que eu não consegui nem concluir a leitura hoje. Mas foi muito difícil porque grande parte das pessoas estavam bem longe, né, de Deus. Não estavam crentes, não estavam
seguindo os preceitos religiosos. Então, o socorro do plano espiritual a esses espíritos quando vão para o outro lado, ele é bem mais demorado e bem mais complicado, né? Então, só de pensar nisso, eu quero mais é aprender, porque eu não quero que demorem para me socorrer, não. Eu fiquei um pouco impactada hoje com a leitura lá, né? Mas ao mesmo passo, essa leitura vem harmonizar, né? Trazer de novo o equilíbrio do tipo assim, Jesus quer que a gente caminhe com ele, não quer que a gente arrume desculpa para não caminhar, né? Que a gente realmente desapegue das coisas que não têm tanto peso, tanto valor, para que a gente possa seguir o nosso mestre. Vamos à oração então? Mestre Jesus, hoje quero falar com você sobre os mortos que estão enterrados dentro de mim. Quantas coisas me impedem de ser feliz, quantas mágoas, quantas tristezas e decepções, quantas lutas pelas posses materiais que me deixam exaurido, quanta ânsia pelo ter e quanto descaso pelo ser. Quanta vida centrada no que é passageiro e quanto tempo perdido para o que é eterno. Ajude-me, Cristo amigo, a enterrar o que não pode me dar vida com que tanto sonho. Ajude-me a sepultar mágoas e tristezas pelo remédio do perdão. Ajude-me a sentir o quanto Deus me ama para que eu possa definitivamente me amar também, como me sinto morto sem amor. Não quero mais sentir isso dentro de mim. Não quero esse vazio que me angustia, essa dor que não passa. Quero o amor de volta para mim. Auxilie-me, Jesus, a sentir Deus na minha vida e, sobretudo, a procurá-lo diariamente. Que eu o encontre não apenas nos templos de pedra, mas no altar da natureza, no sorriso inocente de uma criança, no andar cansado de um idoso, no ventre de uma gestante, na planta que nasce em pleno deserto. Faça-me compreender, mestre amado, que a vida na terra é tão rápida e que por isso não posso perder tempo com aquilo que não seja eterno. Ajude-me a não olhar tanto para trás ou para frente, porque o melhor da vida é o que eu sou capaz de fazer nesse exato instante. Assim seja. Que Deus nos ajude. Viver é um ato de coragem, gente. Fiquem com Deus.